Oficialmente, então, boa noite, sejam bem-vindos a mais uma noite de estudos do nosso grupo tão amado e querido. Hoje temos, antes da prece, uma surpresa para todos, que foi também para nós, porque o nosso poeta há pouco nos compartilhou conosco uma mensagem, uma poesia linda, em homenagem a Kardec, o Lincoln. Então, nós vamos pedir para que ele possa compartilhar conosco e ler a sua poesia. Em homenagem a Allan Kardec, nos 153 anos de sua desencarnação, que foi recordada em 31 de março de 2022. Gratidão a Allan Kardec. Quando Jesus matou a morte na ressurreição, o seu hino de amor lançou ao futuro a verdade. E Allan Kardec acendeu as luzes da codificação, desvendando os palcos da vida na imortalidade. No campo de batalha dos corações conturbados, onde repousam profundas raízes do materialismo, as sementes da ciência e da filosofia são adubadas pelo Evangelho redivivo no lume do Espiritismo. Salve Allan Kardec, além das fronteiras da França, abraça toda a humanidade com amor e esperança, e a fé inquebrantável em todas as mentes reverbera. Junto à doce Gabi, cumpriu a sua honrosa missão, e com o lema "Fora da caridade não há salvação", prepara com Jesus o amanhecer de uma nova era. Obrigado. Pronto. Então, para que nos conduza no resumo do capítulo que nós iremos estudar essa noite, nós vamos convidar a nossa querida Ângela. Seja bem-vinda. Obrigada, boa noite, Laudes, boa noite, amigos queridos. Já estava sentindo falta desse nosso momento, e hoje nós vamos então ter essa incumbência de trazer o resumo desse capítulo, que nós podemos dizer que é um capítulo de peso, né? Porque ele vai tratar de questões extremamente importantes. E nós gostaríamos de propor, então, para falar desse resumo, nós traremos ao sabor das nossas emoções, as lembranças dele, e nos ateremos a alguns pontos específicos daquilo que julgamos fundamental, que está colocado aqui pelo benfeitor. E aí vamos lembrar que a reunião que houver acabado naquela instituição, no capítulo anterior, quando a Vânia nos trouxe, ao final daquela reunião, quando os trabalhadores, os mentores da instituição preparavam aqueles trabalhadores para que na madrugada fossem trazidos, né, em desdobramento para aquela que seria uma reunião especial, como o benfeitor coloca, que se iniciaria na madrugada. Além dos dois médiuns, diz Filomeno, que estariam também os dialogadores e o nosso irmão Anacleto, que fora o desencadeador, na verdade, do processo grave que estava em curso ali. Aos poucos foram chegando, então, aqueles que participariam dos trabalhos, foram sendo despertados, e às 2h, todos já se encontravam no local para o trabalho. E o mentor explica, então, ali do trabalho, que pensamos que logo mais deveremos ter entre nós o Rabino Eliakim Ben Sadó. Ora, estava inteirado de todas as providências defensivas que aquela instituição estava recebendo, e que assim ele se sentiu agredido, e logo então ele surgiria à frente com todo a sua tropa e desafiaria-os a um enfrentamento mediante aqueles recursos, as armas da maldade e da destruição que estavam acostumados.
Então, mal ele terminou essa frase, o mentor, se ouviu essa voz estridente que vinha de fora da instituição, que era aumentada por um aparelho especial que convidava para que o mentor saísse dali e que enfrentasse, dizia essa voz, as consequências do seu ato, esse ato de revide contra aquilo que ironicamente ele chamou de forças de salvação da humanidade. Assim eles se intitulavam, aqueles que salvariam a humanidade. Se criou então essa balbúrdia, né, e chegava a audição daqueles que estavam ali de forma ensurdecedora. Era um vozerio em desespero, eram instrumentos tribais, principalmente ao som continuado do chofar, aquele instrumento que no capítulo anterior o benfeitor nos coloca, né, que era usado naqueles rituais e que a Vânia nos trouxe também. E essa voz, que era carregada de acento hebraico, ela repetia esse convite para que o mentor saísse. Até o momento, então, que ele destacava a palavra covarde, se referindo à mansuetude de Jesus, chamando isso de covardia. Uma série de provocações eram feitas ao benfeitor e ele permanecia em paz, né, concentrado, sem demonstrar qualquer reação. E dizia aquele agressor, aquele invasor, que a coragem daqueles que estavam ali, os seus asseclas, elas eram somente manifestadas mediante a traição. E aí ele se reporta aos métodos usados na Santa Inquisição. Então, dizia ele, ali naquele momento, envolto em gargalhadas, em ofensivas, que naquele momento eles estavam sendo traídos, né? Que eles haviam sido enganados. E as vibrações de compaixão que o benfeitor, que o Dr. Bezerra oferecia, fazia com que na direção dele se distendessem essas vibrações de compaixão. E nesse momento, então, diz ele de forma irônica que se o cordeiro não enfrenta o desafio, então o lobo entraria para devorar o rebanho. Ali se fez um silêncio repentino e logo em seguida, então, aquelas ordens, aqueles sons estranhos, semelhantes a antigos carros de guerra, se fizeram presentes. E então o benfeitor pediu para que todos se concentrassem profundamente, e aí ele ampliou a capacidade de todos para que pudessem ver e notar um verdadeiro exército de seres que Filomeno descreve como esquisitos que avançavam em formação de luta. Mentalmente, o benfeitor, então, sugere a Hermano que liberasse as defesas de entrada. E aí, então, a tropa avança em ofensiva atrás de um carro de constituição ridícula, algo até fantasmagórico, e também simultaneamente militar. E ali estava o Rabino. E a estratégia dele consistia justamente em penetrar as defesas daquela instituição, né? E ali estando, o grupo se adentrou pela sala de conferências, logo então foi seguido de um cortejo que conduzia aquele chefe. É nesse momento, então, que o Dr. Bezerra de Menezes transmitiu ao diretor da instituição a ordem para que fechasse o acesso da torre de vigia, que havia sido também preparada, como nós vimos no capítulo anterior, e que fossem disparados aqueles dardos em quantidade, impondo recuo ao restante dos invasores. Essa cena, nós vemos, faz com que aquele rabino que estava dentro daquela defesa, junto com os seus melhores combatentes, diz o benfeitor Bezerra que isso era o mais importante ali naquele momento. Foi expressiva a movimentação, aqueles invasores exudavam emanações morbosas que exteriorizavam o odor pestilento, junto com cães, com lobos, de diversas formas ali que resguardavam o grupo. E logo depois, então, diz o benfeitor, que se poderiam chamar
como do primeiro batalhão que entrou, chamado um batalhão suicida, vinha esse igualmente desequilibrado, todo paramentado, como se estivesse num combate ancestral do seu povo. Havia uma nuvem escura que os encobria, própria da emanação psíquica deles, defluentes. E é nesse momento, enquanto se disparavam esses dardos em torno dos invasores, em forma de advertência, esse rebelde então grita, furioso, que eles haviam caído numa armadilha, diz ele, dos miseráveis seguidores do Cordeiro, como sempre ocorreu na história. E então propõe que tentassem recuar apressadamente. Ali houve uma debandada daqueles que estavam juntos, tentando fugir, mas como as defesas estavam reforçadas, eles não conseguiram. Alguns, então, alguns ao mesmo tempo que estavam ali, vestidos também à maneira passada, em atitude guardiã, em torno do imenso recinto. Aqueles que estavam ali, os trabalhadores, emitiam vibrações de amor, e eram aqueles cavaleiros da Ordem dos Templários que estavam auxiliando a fazer a proteção daquele ambiente. Naquele momento, erguem as mãos num hino de louvor a Jesus e começam a cantar uma exortação feita de compaixão e de misericórdia. Nesse momento também começam a chover gotas luminosas e fluidos superiores que caíam sobre aqueles rebeldes e os acalmavam também. A balbúrdia vai diminuindo, né? E em breve tempo, então, aquela aparelhagem que conduzia o chefe era apenas aquela que se destacava. Se aproximando do furioso invasor, o Dr. Bezerra, então, diz que estava o convidando para um diálogo fraternal. Mas diz aquele rebelde como ele poderia dialogar com o inimigo, se ele vinha ali para combater e não para parlamentar. E aí o desejo dele era de extinção dos infames destruidores da fé judaica. E ele vai descrevendo ao longo da sua fala toda essa conjuntura, toda essa imagem mental daquilo que ele via, de como ele entendia aquele momento, aquele encontro. E aí, naquele momento, esse atordoado visitante, diz o benfeitor Filomeno, se apresentava em expressivas deformações perispirituais. Os seus olhos emitiam raios morbíficos, típicos do mal. E à medida que ele falava, ele irradiava ondas escuras que eram diluídas na realidade pelos fluidos luminosos do Dr. Bezerra de Menezes. E diz o Dr. Bezerra que não seria ele quem iria parlamentar, mas aquele, porque ele reconhecia a sua própria pequenez. Vejamos aquilo que o Dr. Bezerra falou. E na falta de mérito, diz ele, alguém de mais alta significação estaria ali entre nós. E é ali naquele momento, então, uma voz, como ele diz, mais autorizada do que ele, viria a ter com todos em nome daquele que aquele irmão repelia veementemente. E é nesse momento que a claridade ambiente foi tão intensificada e surge, então, o espírito elevado de Francisco de Assis, vestido com a simplicidade dos seus hábitos medievais. Nesse momento, então, à medida que ele vai se aproximando daquele, alguns dos acompanhantes do rabino recuaram, assustados, tímidos, e aquela cena, então, envolve a todos. E nesse momento, com uma voz, diz Filomeno, inovidável, diz o pobrezinho de Assis: louvado seja o Senhor por todas as coisas, inclusive pelo sofrimento e pelo desespero dos que se apresentam como infelizes, e especialmente pelos que o renegam, se referindo então àquela dor, aquele sofrimento daquele que estava ali, daqueles rebeldes. E diz Francisco de Assis: a doutrina que os homens têm seguido não é a dele, mas a das paixões humanas. Ele que abençoou a cruz da vergonha, tornando-a asas angélicas de libertação, jamais concordaria com qualquer atitude que ferisse
os seus postulados de amor indiscriminado. E aí ele vai descrevendo tudo aquilo, uma série de eventos, quando Jesus, na sua misericórdia, ofereceu as mãos socorristas à mulher equivocada, à adúltera condenada pela lei, a cura aos leprosos, então a cura ao corpo, à alma, e nunca também nunca se olvidou de tratar daqueles representantes do Sinédrio, que o buscaram no silêncio da noite. Descrevendo e falando tudo isso, Francisco de Assis vai conduzindo suas reflexões e diz ele que, não medindo, então, nenhuma reação dos governantes, dos dominadores terrestres, Jesus permanece acima de todas as governanças e presunçosas autoridades, esperando-nos a todos, porque o seu fardo é leve, o seu jugo é suave. E é nesse momento, então, de libertação, que ora estava ali, diz ele, soa para o querido irmão, enganado pela soberba humana e pela equivocada postura de dominador, que é incapaz de dominar as próprias paixões. E ao descrever tudo isso, Francisco de Assis diz que poderia compreender a dor também dele, porque um dia, diz ele, todos estivemos diante dessa alternativa, Deus ou o mundo. E tudo quando é do mundo, diz ele, no mundo fica. Somente nos acompanha o que é de Deus e dele procede. E esse discurso de Francisco de Assis, essa fala amorosa que vai conduzindo aquele, diz ele naquele momento que não deveria recalcitrar contra o aguilhão, aferrando-se às atitudes perversas daquele que o maltrataram, iludidos pelo mundo mentiroso, falsamente representantes de Jesus, como aquele entendia que eram os representantes de Jesus que houveram ferido, machucado. E no momento ele explode, então, num urro de desespero e ódio, e vai retrocedendo, vitimado por aquelas dores, à fogueira que lhe consumiu o corpo já no distante século XV. E diz ele que nunca esqueceria aquilo, que ele odeia esse cordeiro, né? Ou melhor, esse desordeiro, Jesus e os seus asseclas, que ele havia escolhido um exílio espontâneo para ficar, aonde ele se organizava com as forças da vingança e permaneceria contra aqueles que o pretendem trazer de volta, pois que eles preferiam o mundo como é, com as suas malícias e crueldades, desassossegos e paixões pelo prazer. E ao mesmo tempo em que ele vai descrevendo toda a dor, todo o rancor, toda a angústia que ele caracteriza, diz ele, o tempo tem me sido grande amigo, permitindo-me trabalhar na manipulação das mentes, de que me nutro, e a muitos dos nossos companheiros sustentam, e que também se comprazem na inspiração que lhes transmitindo, ajudando-os a sair da penúria, do sofrimento e da desgraça que os desnorteiam, aqui referindo às táticas a que eles se entregavam na condução dos seus propósitos de destruição. E volta novamente o nobre Francisco intervindo, que era um engano cruel aquele, que como ele poderia entender, né, como pode a terra que é tão rica de concessões e de beleza, num universo de harmonia tão grande, haver sido criada para a desgraça do ser mais elevado que habita, que é a natureza humana. Como que ele poderia, como a paternidade divina poderia ser destrutiva, desde que ela é a causa de tudo que existe? Diz ele, será crível que a perfeição produza a degeneração e o desar, que eleja pequeno grupo como sua prole e descarte toda a humanidade que o não conhece e não tem culpa da própria ignorância? E diz ele, o Pai que Jesus nos trouxe é todo amor e misericórdia. E então diz ele que todos procedemos do mesmo útero divino. Descrevendo tudo isso, nesse momento, então, que acometia o desespero daquele rabino, diz ele que tudo eram apenas palavras sem significado para ele.
Ele dizia que vinha para a luta e não para ser aprisionado. E assim, como desejassem que ele mudasse a opinião sob a injunção de forças de opressão, assim ele se sentia. Descorrido mais um longo discurso, mais um embate de ideias. Naquele momento, então, é ordenado que se abrissem, ele pede, então, ele exige que o deixem sair, e solicita-se, então, que as defesas sejam diminuídas. Mas antes que ele chegasse ao pórtico de saída, eis que um cone de luz ali se aproxima dele, e naquele momento, então, chega, antes, porém, de alcançar aquela aduana, se aproxima dele uma voz de incomparável beleza que o interroga. Para onde segues, meu filho? Que te fizeste a ti mesmo? Só há um caminho a seguir, que é o do amor. E nesse momento, então, se condensou sobre a forma humana um belo espírito que avança na direção, vindo do lado externo, e estende os braços para ele. Diz ela: ele é aqui, meu filho. Há quanto tempo nos separamos um do outro? Venho buscar-te, porque não há céu para mãe alguma cujo filho padeça nas labaredas da infelicidade. Não compliques mais o teu destino. Sou eu, tua mãe, Sara, que também foi martirizada contigo, mas perdoou aqueles que nos tentaram aniquilar sem o conseguir. Nesse momento, então, aquele ímpeto, aquele impetuoso rabino, sem forças para resistir àquela energia, daquela entidade maternal, cai de joelhos, urrando de dor selvagem que o destroça interiormente. E naquele momento, então, mais adiante, o irmão Alegria se aproxima com lágrimas daqueles que estavam ali, que também escorriam pela face, e completou a cena que seria inolvidável, falando suavemente: agora sim, começas a viver a liberdade plena. Aproveita, esta é a resposta de Jesus aos teus clamores, demonstrando-te quanto te amas. E ela profere, então, ao final, uma bela prece, e todos igualmente, o próprio Francisco de Assis, depois de breves palavras de afeto e gratidão à irmã e ao Dr. Bezerra, acompanhados pelos irmãos, retorna à esfera feliz de onde procede. E aí o diretor Hermano, com voz embargada, acercou-se de todos e apenas moveu a cabeça em sinal de gratidão e de paz, enunciando uma oração de recolhimento e de alegria sem palavras. E ao final, às 3h30, no relógio da sala, se interrompia, terminava esse trabalho e essa reunião. Esse era o resumo, Gi, querida. Que lindo, Ângela, que emoção. Você trouxe o capítulo com muita beleza, com muita doçura, como lhe é particular, peculiar. Muito obrigada. Então, agora nós passamos para o Laudes fazer os primeiros aprofundamentos do capítulo. Queridos amigos, nossos votos de alegria e de emoção, não é? Eu fico imaginando ver a figura de Francisco de Assis em lágrimas. É muito emocionante, né? Pensando o valor, né? O quilate daquele momento em que muitos espíritos tiveram a oportunidade de estar participando do lado desses trabalhadores. E falar nesse lado, algo que me chama muito a atenção nesse capítulo, porque para mim foi o capítulo que realmente marcou não só o livro, mas marcou a minha existência das lavras literárias que a gente faz a leitura de um momento realmente inesquecível. Porém, quando nós pegamos para estudar o capítulo, tem alguns pontos que vale a pena a gente destacar. Primeiro, que nesse momento em que são convocados para essa reunião, muitos que estão participando da reunião são espíritos também encarnados, que despertam neste momento. Ou seja, estão convocados ao trabalho, como a realizamos em uma sessão mediúnica. E sabendo que após a reunião mediúnica, todos nós mantemos o nosso trabalho vinculado no plano espiritual.
Então, sabendo dessa forma, é tão importante nós temos esses detalhes desses acontecimentos do que realmente se passa no lado espiritual. Então, a mediunidade, né, abençoada de Divaldo nos traz de uma forma detalhada este acontecimento que teve uma duração de 1h30. Mas essa 1h30, a preparação da espiritualidade foi muito grave. Agora, eu fico pensando dos espíritos encarnados, aqueles que tiveram a oportunidade ou estiveram sido convocados a esse trabalho, estávamos, de repente, preparados se nós estivéssemos sido convidados a essa tarefa, a ter as nossas melhores energias naquele dia, a produção mental, de conduta, para poder estar auxiliando nesse trabalho? Porque quando imaginamos uma defesa dessa casa espírita, dessa instituição que estava recebendo, não é? Aqueles espíritos que vinham de longe, intimidando pelo chofar, né? Eu fico imaginando o barulho, vários chofares, né? Fazendo aquele barulho como se aquela multidão tivesse vindo ao ataque. As defesas espirituais protegendo, e de forma que eles sabiam que realmente a casa espírita está protegida. Eles tiveram, então, o preparo para trazer os seus armamentos para a destruição, né? A tendência seria realmente o quê? Invadir. O lobo iria entrar para devorar as ovelhas. E quando ele vai, a sensação de realmente conseguir penetrar, suas forças conseguiram vencer. Mas não se deram atenção que houve uma permissão dessas defesas. Porque paremos um pouco e analisemos, os canhões realizavam a partir de então dardos de advertência àqueles espíritos. Advertência de dardos, talvez, eletromagnéticos, para fazer com que os seus corpos perispirituais, recebessem a carga energética e paralisassem um pouco o ataque, para que eles pudessem sossegar um pouco os sentimentos de agressividade. Mas imaginemos as torres preparadas, um armamento espiritual preparado pelos espíritos superiores, para poder controlar aqueles espíritos ainda selvagens para as agressões daquele evento que estava ocorrendo. Então, os espíritos apresentavam os seus próprios armamentos para o controle, porque se não houvesse as dificuldades para controlar esta massa. Então, para que nós possamos também refletir no mundo em que nós estamos habitando, nas múltiplas diferenças que todos nós entendemos em relação à ética moral, a necessidade ainda que todos nós temos para controlar, às vezes, espíritos atormentados sem o mínimo grau de raciocínio de uma igualdade, fraternidade, solidariedade ou, enfim, sentimentos mais nobres. Quando avança, algo que também me destaca para as reflexões é que a maior energia que então seria destinada àquele grupo se dá pelos cavaleiros templários que estão preparando e protegendo essa região de trabalho, porque quando imaginamos as defesas da casa, está mais fortalecida porque um grupo destes cavaleiros templários estavam ali também auxiliando nessa proteção. Quando eles começam a formar as suas preces, vibrações de amor como pétalas caem, envolvendo todos aqueles. E a vibração do amor é aquela que realmente vai trazer a serenidade, mas daqueles espíritos que já estão lá dentro, já estão recebendo as altas cargas vibratórias de amor. E esses cavaleiros templários é tão interessante para que nós possamos recordar no livro No Rumo do Mundo da Regeneração, também há uma citação de Hugo de Paynes, que é o primeiro cavaleiro templário. Então, quando nós pensamos nos cavaleiros templários ou os cavaleiros pobres de Cristo, que vamos fazer uma análise um pouquinho a respeito destes cavaleiros, nós vamos perceber que eles realizavam os seus votos de castidade, de obediência e de pobreza. Narramos em pesquisas e estudos
da vida de Francisco de Assis, que Francisco de Assis havia se espelhado nesses juramentos que os pobres cavaleiros de Cristo havia feito para que ele pudesse, então, conduzir a sua vida também em princípios similares, casando com a irmã pobreza, espíritos abnegados que doaram as suas existências aos princípios ético-morais, para que agora pudessem ter essas energias salutares, para controlar aqueles espíritos endividados em compromisso ou descontrolados a depender da capacidade mental que estavam envolvidos, sejam os armamentos, as energias ou as vibrações, porque a pensar de um estímulo elétrico para paralisar a agressividade ou uma vibração amorosa para que pudesse acerenar as conduções mentais para que aqueles pudessem receber as mensagens. E mesmo as mensagens, como quando nós vamos pegando os diálogos que aconteceram neste capítulo, quando nós pegamos alguns dos diálogos, nós vamos vendo que para aquele espírito que estava liderando a turma trevosa, que ele também apresentava em si as chispas que saíam dos seus olhos, capazes sim de trazer muitos tormentos àqueles que estavam ao lado se não estivessem preparados para estar enfrentando tais chispas, ele nos diz que nem mesmo as palavras doces e amorosas de Francisco de Assis lhe faziam sentido, ou seja, não davam um sentimento para a sua alma, ele não era capaz de vibrar nesta mesma sintonia, ele não havia ainda soltado as suas armas, ele não desejava parlamento, ele não queria parlar, não, ele queria lutar, ele estava armado para acabar com aqueles covardes e acabar tentando, através do seu conhecimento, ainda na ignorância, extirpar a vida, sabendo que isso seria impossível, mas tentar então dominar, fazer com que o seu domínio ocorresse com aqueles seguidores de Jesus. E quando ele se vê, ele vê aprisionado em cargas energéticas das quais ele não tinha o controle e não conseguia sair. Por mais que ele tentasse, as vibrações lhe dominavam. As vibrações de amor fizeram com que eles pudessem escutar. Imaginemos um diálogo mesmo em uma reunião mediúnica, quando o espírito atormentado vem apresentar a sua comunicação. Há um momento onde as vibrações e a preparação do ambiente permite com que aquele espírito sinta ou tenha um momento para que ele possa escutar a mensagem do doutrinador. Ali naquela reunião, a imaginar o grau de fúria que ele estava para controlar e não partir diretamente a um ataque físico, porque ele não tinha ido ali para conversar. Ele tinha ido ali para tentar extirpar completamente a vida daqueles seguidores. E qual foi a energia que fez com que ele paralisasse? Para que pudesse ouvir. Foi a energia de amor desprendida destes cavaleiros e também do ambiente preparado. E depois, quando Bezerra e Francisco de Assis começam a fazer um processo de doutrinação para que possa esclarecer aquele espírito, não foi sentido na sua intimidade, não porque Francisco de Assis não trouxesse altas cargas vibratórias de amor, mas porque quando Francisco de Assis possivelmente já vislumbra uma entidade capaz de vibrar diferente à sua alma, as barreiras vibratórias novamente são abertas. Eu fico imaginando novamente a ansiedade daquele que estava ali liderando a tropa, pensando, não, eu vou me preparar melhor, eu volto para acabar com vocês. Porque tudo que vocês falaram para mim foram discursos vazios, palavras, eu não quero palavras. É mão na massa desta guerra, porque estamos em guerra. A lembrar-nos do alerta recentemente revivido, 4 de abril de 2004,
quando os espíritos de judeus e muçulmanos alertaram Divaldo que a guerra iria cada vez ficar mais grave a respeito da união dessas duas massas para vencerem aqueles seguidores de Cristo, para que a mensagem de Cristo fosse cada vez mais vulgarizada, deturpada completamente os princípios morais da sua mensagem. Então, deixarei as maiores profundidades da mensagem que mais consola e toca os nossos corações, para que depois Marcelo possa aprofundar. Mas as reflexões a respeito da nossa conduta ético-moral para produzir estas energias e vibrações que nós também produzimos. Não precisamos estar no mundo espiritual para produzir tais vibrações. Estamos vibrando. A célula mantém as suas movimentações atômicas através do elétron, do próton e do nêutron, mas a saber que o nosso espírito carrega vibrações que podem estar encharcadas, seja no materialismo, seja nas funções negativas, viciosas, deturpadas, apaixonadas, mas também seremos capazes de produzir vibrações de amor aqui na Terra. Porque o corpo, apesar de estar ligado no espírito, a vida que estamos tendo aqui é uma vida espiritual, porque é o espírito que comanda a carne. Logo, esse espírito está aqui também a produzir estas vibrações. Somos capazes de estar vibrando, a depender da nossa conduta moral e ética da nossa existência. Então, quando estamos assumindo um compromisso perante a nossa própria vida, não digo perante ao espiritismo, porque o principal compromisso é perante a nós mesmos. Nós, de uma maneira aonde o raciocínio nos embasou a razão e construímos a nossa fé, o compromisso primário é para com a nossa existência. Dessas reflexões, podemos trazer quais são as ferramentas, a vontade e o esforço que estamos desprendendo para fazer com que esses compromissos realmente sejam válidos, para que o momento em que fomos convocados para uma reunião de tal magnitude, possamos estar vibrando em sintonia, em ressonância com espíritos deste quilate. Porque reunião de tal magnitude também pode ocorrer na nossa casa espírita. No desprendimento do sono, na noite de hoje, todos nós poderemos ser convocados, porque não podemos desprezar que somos 200 almas vinculadas com um objetivo, produzindo uma energia salutar em comum. E não estamos desamparados da espiritualidade. Então, este capítulo vem nos trazer que estes enfrentamentos ocorrem diariamente. Estamos ainda em uma guerra. Então, precisamos também estar preparados. Muitos desses canhonaços, como nos traz Manuel Filomeno de Miranda, precisa vibrar de forma que controle esses espíritos atormentados. Mas nós precisamos também ter as energias salutares para oferecer, porque muitos dos irmãos que ladeiam ou ombreiam conosco, às vezes, o dia a dia, também necessitam destas doses, não só anímicas, para reviver aqueles espíritos tão necessitados, mas aqueles encarnados que jornadeiam conosco. Então, o alerta principal que gostaria de trazer às nossas reflexões são exatamente essas, que existe um amparo, uma proteção, existe um grupo de espíritos que protegem a nossa casa espírita, os nossos grupos de estudo que estão conosco para estes enfrentamentos. Mas os enfrentamentos irão ocorrer e ocorrem diariamente, pois estejamos preparados, porque essas batalhas estão acontecendo no nosso dia a dia. Divaldo nos trouxe um alerta em 2012, dizendo: meu filho, eu vejo muitas vitórias das trevas acontecerem por invigilância e por vidas
dedicadas às futilidades. Pois estejamos alertas ao chamado do Cristo. Atentai, vigiai, orai. Mantenhamos as mãos na charrua, vibrando na mesma sintonia, porque todos nós fazemos parte desta orquestra que estamos formando na coluna espírita que voluntariamente escolhemos. Seriam essas as minhas considerações. Muito obrigado. Obrigada, Laudes. Então, agora nós passamos para o Marcelo dar continuidade aos apontamentos mais profundos desse capítulo. Marcelo, está contigo a palavra. Muito obrigado, Gisele. Muito obrigado, Laudes. E a nossa Ângela, que de uma forma tão especial nos trouxe o capítulo quase que integral com a sua amorosidade. Laudes, você aprofundou de forma preciosa. Talvez pouca coisa eu tenha a acrescentar. Você discorreu sobre estas situações que acontecem. Me lembro do que você mencionou logo no começo, a respeito da reunião mediúnica, e bem no começo do capítulo, nós vemos que algumas casas foram visitadas, não todas, para este recrutamento daqueles que iriam participar desta reunião, aqueles que estavam encarnados nesta situação que se deu no capítulo, significando dizer que nem todos estamos preparados. Muitos de nós perdemos a oportunidade, mas era apenas um pequeno adendo do que você muito bem nos trouxe. Vejamos uma coisa muito interessante, e o Laudes foi muito feliz falando da amorosidade de Francisco de Assis. Será que ele não tinha os galardões de bondade, de paciência, de benevolência que nós imaginamos? Obviamente que não. Obviamente que tinha, perdão, melhor dizendo. Oh, meu Deus, apaga então aí, a Di vai fazer uma edição depois. Tinha tudo isso e mais um pouco. Ele era a bondade em pessoa. Mas existe algo que vai além destas situações. Eu me lembro tentando fazer uma pequena comparação com esta tentativa que Francisco de Assis começou nesse diálogo com o Rabino Eliakim, e uma vez conversando com o Divaldo, estávamos numa palestra, não foi comigo, foi uma conversa que ele teve com outras pessoas, mostrando estas questões da reunião mediúnica, que vai começando a haver uma pequena diluição. Nós, às vezes, estamos ainda cristalizados numa determinada ideia, não abrimos mão, não damos o braço a torcer, mas, aos poucos, todo aquele conteúdo começa a raciocinar. Laudes nos trouxe a respeito de todas aquelas emanações vibratórias do amor que começaram a sensibilizar muitos que estavam ali. Francisco de Assis chega e a sensibilização foi muito grande, embora o objeto principal, o alvo principal, ainda mantivesse-se de forma muito arraigada aquelas questões relacionadas ao ódio, à vingança, ao não perdão daqueles que foram com seus algozes no passado. Mas quero crer que toda aquela ambiência, aquela preparação, aquela fala de Francisco serviu para intimamente, quero crer, para balançar talvez os pilares daquele espírito, mesmo que ele tenha se mostrado intransigente. Há uma pequena diluição, era o que Divaldo talvez num determinado momento falou. Há na obra Há 2000 anos um diálogo que muitos de vocês sabem de cor e salteado, quando o senador Públio Lentulus vai visitar Jesus a pedido da sua esposa Lívia, porque Flávia, sua filha, estava doente. Muitos de vocês se lembram dessa situação. Jesus teve uma conversa com o senador, e eu trouxe um pedacinho aqui da conversa, que eu prefiro ler para não perder a beleza desta página. Estava ali.
diante de seus olhos ansiosos, estacar a personalidade inconfundível e única. Tratava-se de um homem ainda moço, que deixava transparecer nos olhos, profundamente misericordiosos, uma beleza suave e indefinível. Longos cabelos, sedosos, molduravam-lhe o semblante compassivo, como se fossem fios castanhos, levemente dourados por luz desconhecida. E ele vai nos trazendo. Públio Lentulus não teve dificuldade em identificar aquele homem. Mas tem um determinado momento que Jesus vai e se dirige a ele. Estou tentando fazer uma espécie de comparação de Francisco de Assis conversando com ele aqui. Senador, por que me procuras? E espraiando o olhar profundo na paisagem, como se desejasse que a sua voz fosse ouvida por todos os homens do planeta, rematou com serena nobreza. Fora melhor que me procurasses publicamente e na hora mais clara do dia, para que pudesses adquirir de uma só vez e para toda a vida a lição sublime da fé e da humildade. Mas eu não vim ao mundo para derrogar as leis supremas da natureza, e venho ao encontro do teu coração desfalecido. E aí ele vai, Jesus falando, não venho buscar aquele homem de Estado, com as questões do orgulho, da vaidade, dos dramas que ainda o caracterizam. Aí já é uma adaptação minha. Não, não é este tipo de homem que eu estou buscando. E ele coloca num determinado momento, soa para o teu espírito neste momento glorioso, se conseguires utilizar tua liberdade para que seja ele, em teu coração, doravante, um cântico de amor, de humildade e de fé, na hora indeterminável da redenção dentro da eternidade. Mas ninguém poderá agir contra a tua própria consciência, mostrando livre-arbítrio, se quiseres desprezar indefinidamente este minuto desditoso. Públio Lentulus escutou Jesus, nada mais, nada menos do que o mestre, e optou por um outro caminho. Será que Jesus não tinha os galardões que todos nós ansiamos possuir um determinado dia? Será que Francisco não possuía isto? Lógico que sim. Mas há um determinado fator que a natureza nos proporciona. Natureza não é a palavra. Deus nos proporciona, que é o milagre da maternidade. Vamos ver que as tentativas foram ali oferecidas. Ele talvez, como eu mencionei, quero crer, já estava um pouco balançado, mas não dava o braço a torcer. Nós não somos assim às vezes? A gente às vezes sabe o que é bom, mas a gente não dá o braço a torcer. Mas chega uma hora que, através de uma figura que a divindade proporciona para que seja aquela instrumento do nosso retorno a este cenário da carne, quando bem conduzida, as mães passam a desempenhar um papel inigualável. Muitas vezes, na nossa casa espírita, nos atendimentos fraternos, eu vejo as pessoas vinham falar com a gente, tudo, os mais belos argumentos nós trazíamos, as mais belas páginas com exemplos magníficos de memória, porque não temos a bagagem moral ainda. De repente, percebemos que há como que uma barreira na tentativa de demover alguém daquela situação de não perdão, de ódio, seja lá o que for. Quem a gente chama? Talvez não a mais bem categorizada do ponto de vista de conhecimento da nossa doutrina, mas é mãe. É mãe e respeita profundamente esta profissão divina, se é que eu posso colocar assim. Talvez não seja a melhor palavra. Há muitas mães aqui neste grupo, muitas mães. E vocês sabem o que é lidar com seus filhos. Quando a arte da maternidade é
conduzida com amor, com cuidado, provoca profundas impressões do espírito que nunca mais esquece aquele momento. Segundo Raul Teixeira, é talvez o mais longo intercâmbio mediúnico que se dá. 9 meses, aquele intercâmbio mediúnico entre aquela criança e a sua mãe, em profundas nuances de ternura e bondade. Foi ali, naquele momento, que aquela mãe, materializada e convocada pela divina providência, aparece naquele tubo de luz e consegue sensibilizar o nosso querido irmão Eliakim. Será que Francisco não tinha capacidade? Tinha. Talvez outras sessões, outras reuniões precisassem acontecer. Mas aquela mulher, e vocês aqui que estão me escutando, que são mães, percebam a importância deste papel na formação destes que serão o futuro da nossa terra, como advogados, como políticos, como médicos, como condutores da vida enquanto na terra, e que vão se lembrar destas mulheres que foram, sem dúvida, os instrumentos especiais, se souberem caminhar por esta divina profissão, divina, porque talvez seja a maior missão na Terra, porque estão dando passagem a outros que virão e com a sua amorosidade, com a sua disciplina, irão conduzir-se de uma forma adequada ou não muito adequada. Há uma poesia, o nosso Lincoln gosta muito de poesia. Então, eu pensei aqui, eu separei, eu acho que eu estava lendo o Lincoln, porque ele começou com uma poesia. Lincoln, depois a gente conversa. Isso deve ser mediunidade poética. Nem existe isso, gente, é uma brincadeira. Mas há uma mensagem que foi escrita por Francisco Cândido Xavier na noite de 22 de março de 1964, na Comunhão Espírita Cristã, lá em Uberaba. Mensagem de Meimei. E ela nos fala o seguinte: oração de mãe. Deus de infinita bondade, puseste astros no céu e colocaste flores na haste agressiva. A mim deste os filhos e, com os filhos, me deste o amor diferente, que me rasga as entranhas, como se eu fosse roseira espinhosa que mandasse carregar uma estrela. Aceitaste minha fragilidade a teu serviço, determinando que eu sustente com a maternidade o mandato da vida. Entretanto, não me deixes transportar sozinha um tesouro assim tão grande. Dá-me forças para que te compreenda os desígnios. Guia-me o entendimento para que a minha dedicação não se faça egoísmo. Guarda-me em teus braços eternos, para que o meu sofrimento não se transforme em cegueira. Ensina-me a abraçar os filhos das outras mães, com carinho que me insuflas no trato daqueles de que enriqueceste minha alma. Faze-me reconhecer que os rebentos de minha ternura são depósitos de tua bondade, consciências livres que devem caminhar para a tua vontade e não para os meus caprichos. Inspira-me humildade, para que não se tresmalhem no orgulho por minha causa. Concede-me a honra do trabalho constante, a fim de que eu não venha precipitá-los na indolência. Auxilia-me a querê-los sem paixão e a servi-los sem apego. Esclarece-me para que eu ame a todos eles com devotamento igual. No entanto, Senhor, permite-me inclinar o coração em teu nome, por sentinela de tua bênção, junto daqueles que se mostrarem menos felizes.
que eu me veja contente e grata, se me puderem oferecer mínima parcela de ventura, e que me sinta igualmente reconhecida, se para afagá-los for impelida a seguir nos caminhos do tempo, sobre longos calvários de aflição. E no dia em que me caiba entregá-los aos compromissos que lhe reservaste, ou a restituí-los às tuas mãos, dá que, ainda mesmo, por entre lágrimas, possa eu dizer-te, em oração, com a obediência da excelsa Mãe de Jesus: Senhor, eis aqui tua serva, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Nós vamos perceber que a tarefa de uma mãe, sensibilizando aquele homem irracível, completamente, parece que com uma pedra, cristalizado no seu ódio, porque não esqueceu por 500 anos a maldade que lhe haviam feito, mas, sem dúvida, a injustiça que foi praticada tem as suas raízes em um passado que ele certamente desconhece. Mas aqui não vem ao caso. Vem ao caso a beleza desta mãe, que num determinado momento, convocada, o resgata da sua própria miséria e o encaminha para uma nova oportunidade. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e a satisfação das paixões. E era neste estado de barbárie que aquele homem se encontrava. Será que um dia esta guerra que se estabelece vai desaparecer da face da terra? Pois Kardec fez essa pergunta. Sim, vai. Quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Todos esses ditadores, nos dois planos da vida, estes exércitos, estas hegemonias econômicas, estas massas versáteis, como diz Emmanuel na obra A Caminho da Luz, estas massas versáteis e inconscientes, estas guerras inglórias que estão acontecendo dos dois lados da vida, estas organizações seculares, por mais fortes e seguras possam parecer, passarão como a vertigem de um pesadelo, porque Emmanuel nos fala que a vitória da força é uma claridade de fogos de artifício. Toda a realidade é do Espírito e toda a paz é do entendimento do reino de Deus e da sua justiça que está se construindo dentro de cada um de nós. Sejamos nós estes multiplicadores, estas mães que aqui estão neste grupo. A missão que vocês têm é algo que a gente não tem nem ideia. Olha, é maior do que presidente de todas as federativas, do que tudo que é conselho que tenha, com todo respeito, porque somos aqui dirigentes de federativas, essas coisas todas. Vocês, mães, têm uma grande importância. Vocês são o primeiro instrumento de ingresso de todos nós nesta vida tão especial que é estar encarnado. Muito obrigado a todos. Ah, Marcelo, assim você acaba com as mães aqui, no bom sentido. Nosso coração aqui ficou, ai meu Deus, palpitando de gratidão, de alegria, de amor, porque realmente esse capítulo, em relação a este atendimento que é feito, né, entre mãe e filho, de mãe para filho, é algo realmente profundo e inesquecível. Eu tenho certeza que todas nós, mães do grupo, aqui estendidos para as tias, para as avós, para todas as mulheres que, né, de certa forma, são mães, para que a gente possa ter esse olhar amoroso com os nossos filhos. Não é por outra razão, eu creio, que Chico disse que a oração das mães arrombam as portas dos céus. Né? Obrigada, Marcelo. Então, agora, nós vamos chamar a Jussara, para responder algumas perguntas. E a gente vai tentar fazer um compilado aqui
das perguntas que chegaram. Vamos lá. Conforme encontramos em O Livro dos Espíritos, na pergunta 115, nós fomos criados simples e ignorantes. Teria sido a ignorância o que levou o Rabino Eliakim a seguir com a proposta de vingança e retaliação? Podemos afirmar que é esta mesma ignorância que nos cria obstáculos para a marcha do progresso? Guarda aí, Ju. Aí a próxima que chegou foi para que fosse comentado um pouco sobre a Santa Inquisição e a visão do Espiritismo sobre esse período, e também um pouquinho sobre Francisco de Assis. Então, Ju, a palavra está com você. Obrigada, Gi, boa noite para todos, obrigada a todos os queridos, né? Começando pelo Lincoln, com a poesia, a oração, o belíssimo resumo que a Ângela nos fez, os esclarecimentos do Laudes, a emoção que nos traz Marcelo, e agora, continuando, nós vamos seguir essas duas perguntas, na realidade, nós vamos estar contemplando as duas ao mesmo tempo, porque elas falam do mesmo sentimento, da mesma necessidade que nós temos, que é o título do nosso capítulo, o enfrentamento com a treva. Quem sabe quando nós lemos o capítulo, nós vamos pensar, são as forças do bem que vão agora ter que lidar com aqueles espíritos ainda trevosos. Mas aqui nós queremos trazer, expandir esse entendimento para refletirmos a respeito do enfrentamento das trevas que habitam em nós, da ignorância que ainda prevalece em nosso espírito, da intolerância que nos leva à insanidade. E nessas perguntas, nessas reflexões, elas me levaram, elas foram muito difíceis para eu poder trazer hoje aqui para vocês, eu tenho que confessar, porque me levaram a estados opostos de alma. Em algum momento, aonde eu fui assolada de extrema perturbação, porque pensarmos e falarmos de Inquisição, que durou mais ou menos, até um pouco mais do que 6 séculos, aonde seguramente todos nós temos história, nem que tenha sido de espectadores omissos, que não nos empenhamos para que isso pudesse ser, ou essa insanidade pudesse ter sido retirada de nosso planeta e que perdurasse por tantos séculos e que abrangesse diversos continentes, aonde nós veríamos assim a imposição daquelas instituições comandadas pela Igreja Católica, que se sentiam no direito de combater aquilo que eles classificavam de heresia, de blasfêmia, de bruxaria, de qualquer costume que era considerado desviante. Eu não sei se vocês sabem, mas uma das razões que as pessoas poderiam ser acusados de bruxaria, de pacto com o demônio, era o fato de tomar banho. Se você tomasse banho ou tomasse muito banho, era porque você se sentia sujo, você tinha parceria com o que eles chamam de sujidade. Então, você precisava se lavar. Então, muitas vezes, nos relatos que se falam, porque muitos desses processos, né, eles foram anotados, gravados, eles colocam lá como causa, porque a pessoa tinha o problema da sujidade, tomava muito banho, coisas para nós refletirmos, né? Já que nós estamos falando de questões de ignorância. Começou esse processo de Inquisição, mais especificamente,
na nossa amada França, né? A França que nos trouxe a era das luzes, né? Das ideologias, dos grandes filósofos, da liberdade, igualdade, fraternidade, também foi a pátria onde começou esse purismo. E o interessante, quando nós pensamos nisso, é que mesmo a história nos mostrando a atitude refletida, a insanidade que já havia no caso dos primeiros cristãos, aqueles espetáculos dos circos, aquelas mortes por intolerância, por medo de que a mensagem de Jesus viesse a prevalecer. O que nós fizemos quando finalmente a mensagem começou a ser divulgada, quando a igreja se estabeleceu? Fizemos as mesmas coisas. Na nossa ignorância, na nossa cegueira, nós acreditamos que Deus precisava de defesa, que Jesus não alcançaria os corações se não estivessem aqueles, os justiceiros, ali para essas perseguições, para estabelecer na força, violentando as mentes, o próprio desenvolvimento espiritual de cada um de nós, tentando impor as crenças. Assim ocorreu as perseguições aos cátaros, aos seguidores de Jan Hus, que é o nosso querido Allan Kardec, depois reencarnado, né, como Allan Kardec. Continuou, principalmente, ainda mais presente no palco da Espanha, de Portugal, e uma das mais terríveis que aconteceu, que num dos ataques chegou a matar 9.000 almas, homens, mulheres e crianças. Ela foi coordenada por Arnaldo Amauri, né, Amauric, como se fala, aonde ele ordenou o ataque das cidades que se encontravam os cátaros, e os soldados temerosos, como é que nós vamos distinguir quem são os nossos, como é que nós vamos saber quem que nós devemos matar, quem não devemos matar, e ele proferiu uma frase que ficou para a história, mas para a história, para nós nos lembrarmos que nós não queremos também nunca mais cair nessa iniquidade, aonde ele dizia: eliminem a todos os habitantes, porque Deus reconhecerá os seus. Inclusive, eu até recomendo, existe um livro de Maria Nazaré Alvim Barros, que se chama Deus Reconhecerá os Seus, que trata a respeito dessas questões. Nós vamos também destacar aqui que a Igreja Católica ela não matava, ela não podia matar, não podia diretamente punir, mas ela delegava e exigia. Então, era assim que ela chegava aos vários locais onde haviam essas denúncias e solicitava que as penas fossem impostas pelos senhores daquela época, né, por aqueles que tinham cargos públicos, condes, barões, nessas cidades, para punir os hereges. Então, a igreja não matava, mas ela exigia que aqueles que coordenavam essas cidades assim o fizessem, e se eles não o fizessem, eles seriam excomungados e despojados de todos os seus direitos legais. Um outro fato também que pode ser intrigante, por que houve tanto a prática, né, da fogueira? A Inquisição é marcada por isso, não só por algumas questões que nós conhecemos de tortura, mas para que esses considerados hereges pudessem retratar-se, como aconteceu, inclusive, com Joana d'Arc, né? Por que eles eram levados à fogueira? Uma das teorias que se acha é que eles acreditavam que quando você queimasse aqueles hereges, porque o corpo ia ser aniquilado, ele não poderia passar pelo processo de ressuscitação. Então, ele não ressuscitava, não mais essas almas desviadas poderiam voltar para
continuar naqueles mesmos processos. Fica até difícil acreditarmos, mas essa Inquisição ela foi até 1965, quando finalmente a Igreja Católica assumiu todos esses processos, e somente no jubileu, que foi em março de 2000, foi que a Igreja Católica professou a sua culpa, o seu pedido de perdão a todos aqueles a quem eles haviam pecado em relação de que estavam a serviço da verdade, da unidade cristã, aqueles que eram os judeus, aqueles que respeitavam o amor, a paz, culturas, as mulheres que foram muito violadas em todos esses aspectos também. Mas o Livro dos Espíritos, na pergunta 115, nos fala que nós fomos criados simples e ignorantes. E nós lembramos que Jesus disse que ele não veio para destruir o pecador, mas sim para eliminar o pecado, para eliminar essa insanidade. O que acontece é isso, que nessa obra, em todas essas obras que nós estamos tendo a oportunidade de estudar, de refletir, de realmente aprofundar os nossos conhecimentos, nós temos que trazer isso para nós, para o nosso dia a dia. Como é que nós estamos nos colocando em relação àqueles que pensam diferente de nós, aqueles que agem de maneira diferente, aqueles que professam outras fés, aqueles que pertencem a outros países, aqueles que ainda se encontram equivocados, enceguecidos na sua insanidade, na sua ignorância, e que nós, ao invés de lembrarmos de fazermos assim uma oração, de estendermos a nossa possibilidade, o nosso conhecimento a exemplo desses mentores e a exemplo de Francisco de Assis, que nos apresenta neste capítulo, quando vem dos páramos de luz para receber aquele a quem nós consideraríamos um inimigo, a quem nós pensaríamos que é aquele que nos traz a dificuldade, porque como nos relembrou bem Laudes nessas questões que Divaldo tem colocado, principalmente desde 2004, são essas as comunidades que feridas, que enceguecidas no seu ódio, marcados pela dor, não só do perecimento de seu corpo físico, mas do desrespeito às suas crenças, e ao desrespeito aos seus valores, aos seus seres queridos que foram como eles, condenados, queimados, tiveram seus corpos dilacerados em nome daquele que nós conhecemos como sendo o Cordeiro. O Cordeiro de Deus, nosso Jesus, ao olhar tudo isso, com o olhar compassivo de Jesus, o olhar compassivo como nos apresentou Marcelo, quando nos fala da mãe, por que ele a ri naquele momento, curvou-se, conseguiu finalmente alcançar um momento de clareza, mas não era a clareza do raciocínio, senão a da emoção, porque quando nos colocamos diante do amor, daquele que nos olha com profundidade, conhecedores das nossas dores, dos nossos sofrimentos, e esse olhar compassivo de mãe, a alma se desnuda. Ele não poderia mais sustentar a máscara daquele que estava totalmente, ou que se mostrava como estando totalmente envolvido pelo ódio, pela belicosidade, pelo sentimento de destruir tudo aquilo que o Cordeiro de Deus colocou. As sementes seguramente já estavam tomando corpo em seu espírito, e quando sua mãe o olha,
Sua alma desnuda não sustenta mais aquela máscara que imediatamente cai. É por isso que Francisco se retrai, não, como disse Marcelo, porque não teria condição de, com suas palavras, com seu amor, chegar ao seu coração. Mas uma mãe, mas aquele ser que nos ama com profundidade, sequer necessita dizer qualquer palavra. A sua presença foi o suficiente para que assim ocorresse. E o que falar de Francisco? O que falar desse espírito que já conhecemos como grande desde a época de Jesus, como João, o discípulo bem-amado, que 11 séculos depois, né, reencarna como Francisco de Assis, aquele a quem muitos de nós não soubemos reconhecer na época que com ele convivemos. E hoje buscamos a essa alma luminosa, rogando que ele também venha para nos resgatar. Francisco logo compreende, entre os seus sonhos de mocidade, de alma que ainda se encantava pelos valores do mundo, que teve uma vida ainda fácil porque seu pai possuía posses, logo sente aquele anseio de alma, o chamado que ele buscou primeiro na defesa, inclusive de guerras religiosas, mas que o levaram a refletir: a que Senhor devo servir? Ao Senhor do mundo, ao Senhor dos céus, e o Senhor Jesus o chama para reconstruir a sua igreja. A igreja, esse templo que existe em cada um de nós, que é o nosso coração, é a nossa alma, a nossa centelha divina, que palpita em cada um de nós. Por isso, o nosso sentimento em relação a esse espírito, Eliahim, e todos os outros que os acompanham, aqueles que hoje ainda se detêm e procuram atingir a esse trabalho que realizamos em nome de Jesus. A eles rogamos que todos nós nos unamos neste momento em pensamento, em coração, para que eles sintam as vibrações de nossa alma, que hoje já não querem mais continuar no erro, já não querem mais enfrentar as trevas, porque essas trevas aos poucos já se dissipam pelas palavras, pelos ensinos, pelos exemplos de Jesus e aqueles emissários que ele enviou em seu nome para restabelecerem o reino de Deus em nossos corações. Assim, meus irmãos, todos nós possuímos este ser maior que seja deste lado da vida, do outro lado da vida, irá nos olhar a nossa alma desnuda, aquilo que vai profundamente em nossas almas e buscar dentro de nós aquilo que temos de melhor, porque, como dissemos, em nós palpita a centelha divina, em nosso ser temos a presença de Deus. E assim, inspirados, mas também nós, nos curvando num momento de pedido de perdão, porque, como dissemos, seguramente tomamos parte nesta fase tão negra de nossa história, tão atordoada de nossos espíritos, tão enceguecida pelo poder que não representava a presença de Jesus em nós, mas sim o poder daquele que ainda busca César, daquele que ainda busca a materialidade. E com estas palavras,
com esse nosso sentimento, com esse desejo de que agora essas vibrações possam estar chegando a todos aqueles espíritos que nos circundam e que ainda não nos permitem avançar, que eles sintam, acima de tudo, o amor e a presença de Jesus neles, em seus corações, e que o nosso pobrezinho de Assis, mais rico em amor, em dádivas, em consolação, encontre cada um deles, cada um de nós, para que possamos também ser resgatados e seguirmos em nossa jornada de amor ao Pai. Que o Pai nos abençoe. Muito obrigada, Jussara, pela tua fala inspirada e inspiradora, que nos comoveu também muito. Aliás, a fala de todos hoje tem sido muito emocionante. Eu estava aqui conversando com a Eulália, ela também tem as mesmas impressões de que hoje a noite está mais especial do que nunca. Isso significa que nós realmente estamos muito bem acompanhados pelos espíritos trabalhadores de Jesus, que possamos então fazer jus, né, a tanto recebimento, né, tantas dádivas. E eu gostaria aqui apenas de destacar 2 pontos, um da fala da Ângela, que ela trouxe do resumo, que ela disse, útero divino. Então, nós chamamos Deus de Pai, mas eu acredito que hoje nós poderíamos chamá-lo de mãe, né? Porque todos somos filhos desse útero divino. E da fala da Jussara, quando ela fala do amor, muito me tocou quando ela disse esse olhar, quando o outro nos olha com esse olhar amoroso. Eu lembrei de uma fala da Cris Beira, que ela diz assim, que não é mais eu te respeito, eu te suporto, eu te tolero, e sim, eu te aceito, que eu te aceito é esse olhar, eu te aceito assim como você é, como você me apresenta, com todas as suas particularidades, os seus defeitos, as suas virtudes, sem exigir que você seja nem mais nem menos.